Boa noite. Boa noite. Mesmo pressionado por seguidas denúncias, Eduardo Cunha reafirma que não renuncia. Sérgio Moro abre novo processo contra Marcelo Odebrecht. Secretário da Segurança Pública diz que atos de vandalismo em protestos têm de ser combatidos. Ele falou sobre a invasão do prédio da Fundação Casper Libero na sexta-feira. Os PMs só assistiram. O vandalismo no prédio da Gazeta foi no final da tarde de sexta-feira durante manifestação da CUT contra a empresa Friboi e em apoio à presidente Dilma. Depois da invasão do prédio, que pôs em risco estudantes e funcionários, as autoridades tentam explicar por que a PM não agiu. O governador Geraldo Alckmin não quis responder por que a polícia não agiu para conter os manifestantes. E a polícia que acompanhava a manifestação não agiu para conter esse vandalismo. Por quê? O doutor Alexandre vai poder dar mais detalhes para você, tá bom? O secretário de Segurança Pública disse que um inquérito foi instaurado. Essas entidades podem ser responsabilizadas pelo vandalismo, secretário? Não, só veja, as entidades, qualquer que seja a entidade, ela só pode ser responsabilizada pelo vandalismo se for detectado que pessoas ligadas à entidade e não pessoas infiltradas é que praticaram o vandalismo. Na sexta-feira, durante um protesto na Avenida Paulista, manifestantes invadiram o prédio da Fundação Casper Libero, jogaram tinta vermelha nas escadarias e picharam as laterais do prédio. A ação colocou em risco alunos e funcionários. Algumas pessoas atiraram objetos contra o edifício. A manifestação a favor da Petrobras e do governo Dilma foi organizada pelo MST e pela CUT. Além deles, o MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, esteve presente e protestou contra a empresa Friboi, soltando penas de galinha. Outra entidade envolvida no movimento era a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos. O dirigente do MPA, Romário Rosseto, justificou o ato de vandalismo como um protesto geral contra os meios de comunicação. A polícia militar acompanhou todo o protesto, mas nada fez contra a invasão dos manifestantes à sede da Fundação Casper Libero, onde está a TV Gazeta. A polícia militar, em nota emitida posteriormente, alegou que agiu de forma a evitar que o tumulto gerasse vítimas e que interveio no momento que julgou oportuno. É a segunda vez que uma decisão da PM gera problemas no prédio. Na noite do dia 13 de junho de 2013, uma quinta-feira, durante um protesto contra o aumento das tarifas do transporte público, policiais do Batalhão de Choque, posicionados em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, simplesmente atiraram bombas de gás lacrimogênio nas escadarias de acesso ao saguão do edifício, onde estavam nossos apresentadores do telejornal, transmitindo ao vivo. Na sexta-feira, depois que a confusão terminou, uma manifestante foi detida, a estudante Tayana Mara Dogensky Fiel, de 25 anos. No termo circunstanciado, que foi feito às 7h23 da noite, no resumo da versão, a policial que apresentou a ocorrência afirma que só após os seguranças do prédio da fundação avisarem a polícia sobre a manifestante é que ela foi localizada e apreendida. O que facilitou a identificação foram as características físicas dela, que usava dreads no cabelo. Para chegar até Tayana, a equipe de segurança da Fundação Casper Libero insistiu para mostrar aos policiais as imagens feitas pelas câmeras de segurança do prédio. Na gravação, a manifestante aparece com um balde e despeja tinta vermelha nas escadarias. Depois, a jovem se encontra com outros manifestantes e se descaracteriza. Tira o chapéu de palha, troca de roupa e lava as mãos e o rosto. Tayana foi liberada, mas vai responder por crime contra o meio ambiente. Mas ninguém foi preso ou identificado. A Fundação Casper Libero estuda tomar providências judiciais para responsabilizar os autores do vandalismo. Nós estamos aqui chocados com essa situação. Eles invadiram o prédio, nos pegaram de surpresa, isso é um patrimônio da cidade, picharam todo aqui, a nossa segurança, junto com a segurança da escola, não teve condição de conter estrago.
muito grande. E o prejuízo para o patrimônio da fundação é muito grande também. Porque pichar o patrimônio, isso não é digno de uma passeata, de uma reivindicação. A administradora de empresas que atropelou e matou 2 operários na madrugada de domingo poderá ser solta se pagar R$15 mil de fiança. O valor foi decretado pela Justiça hoje à tarde. Ela deve permanecer presa no 89DP, na Zona Oeste de São Paulo, até efetuar o pagamento. Depois poderá responder pelos crimes em liberdade. Era de madrugada, por volta de 1h30 da manhã de domingo, quando Juliana Cristina Silva, de 28 anos, atropelou 2 funcionários que pintavam uma ciclofaixa na Zona Norte de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ela fugiu do local, mas foi abordada logo depois e no teste do bafômetro ficou constatado que ela tinha bebido 3 vezes mais que o permitido por lei. Os 2 operários, José Ayrton de Andrade, de 53 anos, e Raimundo Barbosa dos Santos, de 38, morreram, um no local e o outro no hospital. Juliana deve responder por duplo homicídio culposo quando não há intenção de matar e também por ter fugido do local sem prestar socorro. Ela foi autuada por duplo homicídio culposo, qualificado, porque no teste do etilômetro que ela fez constou que ela estava embriagada. Ela pode pegar de 2 a 4 anos de reclusão. O fato também de ter se evadido do local, isso pode acarretar um aumento de pena a ela. Na porta da delegacia, familiares das vítimas pediram justiça. Todo mundo revoltado. O que ela fez? Tirou 2 vidas de 2 pais, 2 chefes de família. Meu irmão deixou 4 crianças pequenas, 4. A menor tem 1 ano. Ela vai ter que pagar o que ela fez. Porque hoje, ontem foi meu irmão e o José Ayrton, um amigo. Amanhã quem pode ser? Outro trabalhador. O dono da firma, que presta serviço para a CET, disse que não faltou sinalização para proteger os operários que trabalhavam no local. Estava sinalizado, claro, não tem. Nós não somos profissionais, a gente sabe o que a gente faz. Temos responsabilidades, temos normas, temos regras a cumprir. Os corpos foram levados para o Piauí, terra natal das vítimas, e chegaram ao estado hoje à tarde. A empresa onde os operários trabalhavam arcou com os custos do traslado. Os enterros estão marcados para amanhã. Explosão no Rio de Janeiro deixa 14 imóveis destruídos e interdita outros 40. 8 pessoas ficaram feridas. A explosão aconteceu na madrugada de hoje em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense, e pôde ser ouvida a até 6 quilômetros de distância do local. De acordo com os bombeiros, a explosão teria sido causada pelo vazamento de gás de botijões armazenados de forma irregular numa pizzaria, que também ficou totalmente destruída. Vários prédios residenciais próximos ao local também foram atingidos. Tem muitos amigos que perderam tudo, infelizmente. E graças a Deus não teve vítima de morte, né? Teve um acidentado, mas estão bem, graças a Deus. Eu escutei um estrondo. Aquele barulho, eu pensei até que era trovão, uma tempestade. Eu falei, vai cair uma tempestade, meu Deus do céu. Escutei essa tragédia aí. Eu fiquei apavorada, né? Todo mundo fica, né? De acordo com a prefeitura, os imóveis afetados não eram ligados à rede de gás encanado e, por precaução, o gás da região foi desligado. Segundo moradores, várias reclamações foram feitas à prefeitura nos últimos anos, denunciando forte cheiro de gás na pizzaria, que mesmo assim continuou funcionando. Ao contrário do final de semana, que foi frio e chuvoso, São Paulo teve hoje um dia de calor. A frente fria que estava na região já foi embora e os próximos dias devem ser quentes. Vamos à previsão. O vento quente que sopra do interior do país chega a São Paulo, mantendo a temperatura alta e o tempo firme neste começo da semana. Amanhã o céu fica aberto em todo o estado e o sol brilha forte, mas instabilidades no sul de Minas Gerais atingem o norte do Vale do Paraíba, onde pode chover de forma isolada. O calor continua amanhã, com máxima de 35 graus em Marília. Na faixa central paulista, máximas de 37 graus em São José do Rio Preto e de 36 em Bauru. E na faixa leste, máximas amanhã de 35 graus em Campinas e de 34 em Sorocaba.
E na região metropolitana faz sol, calor e não há expectativa de chuva, assim como na capital, onde a máxima pode chegar amanhã aos 33 graus. Na quarta, a nebulosidade aumenta, mas a temperatura sobe ainda mais, com máxima de 36. Na quinta-feira, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 34. E na sexta-feira, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. A máxima não deve passar de 26 graus. A transposição das águas da Billings para o sistema Alto Tietê é considerada uma solução para a crise hídrica. Mas a obra, que foi inaugurada pelo governo do estado no mês passado, é questionada pela Prefeitura de Ribeirão Pires. O secretário municipal de Meio Ambiente de Ribeirão Pires pediu o embargo da obra até que a Sabesp apresente um estudo com os impactos causados ao meio ambiente e aos moradores. Já era previsto que ia ter problemas. E agora, com os testes que eles fizeram, há 2 semanas atrás, nós vimos que com 1 metro cúbico de água, o volume de água é grande. Praticamente nós previmos o quê? Que houve um assoreamento do rio. Logo no começo, foi constatado inundações em empresas e casas. Tá? Algumas casas que estão no percurso do rio, o desassoreamento foi tanto que a Defesa Civil teve que interditar 3 casas. A transposição das águas da represa Billings para o sistema Alto Tietê é considerada pelo governo a principal obra emergencial para enfrentar o período de crise hídrica. Ela foi inaugurada pelo governador Geraldo Alckmin no dia 30 de setembro e, após 2 semanas de funcionamento, foi paralisada. Os tubos levam a água do reservatório Rio Grande, um braço da represa Billings, ao reservatório Taiaçupeba, em Suzano, no extremo leste da região metropolitana. São 10 quilômetros de tubos que vão bombear 4.000 litros de água por segundo. A água será tratada e vai abastecer todo o município de São Caetano do Sul, 70% de Guarulhos, cidades que compram água da Sabesp, e bairros das zonas norte e leste da capital, como Moca, Tatuapé, Vila Guilherme e Vila Maria, áreas originalmente atendidas pelo sistema Cantareira. Seu Eli também espera que o bairro não seja atingido pela água. Segundo ele, o Jardim Lusitano já enfrenta há anos problemas com enchentes, como mostram essas fotos tiradas pelos moradores. É 24 horas. Aí você está dormindo, a água está passando para lá, vai indo embora, vai comendo por debaixo das laterais e vai desbarrancando, né? Em nota, a Sabesp afirma que atende a todas as exigências legais e cumpre a legislação. Ainda de acordo com o texto, as obras do plano de emergência, como a ligação Rio Grande e Taiaçupeba, foram autorizadas pelo órgão ambiental, a CETESB. Juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, aceita mais uma denúncia contra Marcelo Odebrecht. Ele decretou uma nova prisão preventiva do empreiteiro. Além do presidente da Odebrecht, tornaram-se réus outros 3 executivos ligados à empresa. E ainda Renato Duque, Pedro Barusco, ex-dirigentes da área de serviços da Petrobras ligados ao PT. Odebrecht e os 3 executivos são acusados de pagar 137 milhões de reais em propinas, em 8 contratos da Petrobras entre 2004 e 2011. Os 6 réus já respondem a outras ações penais na Justiça Federal do Paraná. Duque e Barusco já foram até condenados em processos da Lava Jato. Odebrecht e os executivos estão presos desde o dia 19 de junho. Ao decretar nova prisão preventiva dos 4, Sérgio Moro afirmou que eles devem continuar presos por oferecerem riscos às investigações. Mesmo com o acúmulo de evidências que o incriminam, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, diz que não vai renunciar ao cargo. Cunha disse que se sente em condições de continuar na presidência da Câmara. É importante deixar claro o seguinte, eu fui eleito para casa. Aqui só cabe uma maneira de eu sair, renunciar, e eu não vou renunciar. Então aqueles que acham que pode contar com a minha renúncia, esqueçam, eu não vou renunciar. Não tem articulação, ninguém nem me procurou para falar disso. Todas essas matérias que estão colocadas, que fulano procurou, fulano veio falar, que está discutindo, não tem plano A, B, o C, o D, o E, não tem plano nenhum. Então, qualquer discussão, especulação que está sendo feita é pura perda de tempo, porque não vai acontecer absolutamente nada, vai continuar exatamente do jeito que está. Cunha negou estar isolado politicamente. Na entrevista coletiva, respondeu à fala da presidente Dilma Rousseff na Suécia. Ela comentou as provas da existência de contas secretas de Cunha na Suíça e disse lamentar que seja um brasileiro. Eu lamento que seja com um governo brasileiro.
o maior escândalo de corrupção no mundo. O relator da CPI da Petrobras, deputado Luiz Sérgio do PT, apresentou agora à noite o relatório final da comissão. No texto, foram inocentados de envolvimento no esquema de corrupção da estatal a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e os ex-presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e Graça Foster. Segundo Luiz Sérgio, a Petrobras foi vítima de um cartel de fornecedores com a cumplicidade de alguns maus funcionários. Ele ainda afirmou que o clube de empreiteiras, que combinava a participação em concorrências da estatal, não surgiu nos governos petistas, mas existia desde governos passados. A leitura do relatório foi marcada por bate-boca. Luiz Sérgio afirma que algumas pessoas serão indiciadas, mas não deu nomes. Em funcionamento desde fevereiro, a CPI deve encerrar os trabalhos no fim dessa semana. Na Suécia, a presidente Dilma Rousseff declara que não acredita em ruptura institucional no Brasil. Uma jornalista sueca perguntou a Dilma se a turbulência política no Brasil pode colocar em risco a compra de 36 caças Gripen, um negócio de 4 bilhões e 700 milhões de dólares fechado há um ano. A questão referiu-se aos vários pedidos de impeachment de Dilma que ainda estão com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O Brasil está em busca de uma estabilidade política e não acreditamos que haja qualquer processo de ruptura institucional. Nós somos uma democracia e temos tanto um legislativo como também um judiciário e um executivo independentes e que funcionam com autonomia, mas também com harmonia. Ao lado do primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, Dilma reiterou que, na economia, o Brasil não tem problemas estruturais que possam levar a uma crise profunda e que existem apenas dificuldades conjunturais. Ontem ela disse que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, permanece no cargo. Há uma forte pressão do PT para que Levy seja substituído. Dilma afirmou que a opinião do partido não é a do governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, recorreu contra 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que suspenderam o rito definido por ele para os pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo Cunha, caso algum pedido fosse rejeitado por ele, a oposição poderia recorrer ao plenário, que decidiria por maioria simples. O governo quer decisão por maioria qualificada de 2/3. A palavra final fica agora com o plenário do Supremo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O impeachment agora persegue Dilma Rousseff até no exterior. Hoje, em viagem à Suécia, Dilma, constrangida, teve que responder à pergunta de uma repórter sueca sobre o impeachment. A presidente disse que o Brasil busca uma estabilidade política e disse que não acredita em ruptura institucional. Essa busca de estabilidade a que se refere Dilma, ela se resume a 2 providências. O governo tenta ganhar tempo para recompor a sua base congressual. Para falar num português da rua, bem direto, Dilma empurra o impeachment com a barriga, enquanto tenta comprar o apoio dos congressistas fisiológicos. Até auxiliares diretos da presidente já reconhecem que essa tática da barriga não resolve o problema. O governo precisa retirar o impeachment do seu caminho para cuidar do essencial, que é a crise econômica que se agrava a cada dia. Paralisado pelo debate político, o Congresso não vota os assuntos relacionados ao ajuste fiscal do governo. Já nem discutem a criação da CPMF, que Dilma diz ser vital para o seu governo. Só há uma forma de virar esta página do impeachment em definitivo. É votando no plenário da Câmara o pedido de abertura de processo contra Dilma. Para que o processo seja aberto, é necessário que 342 dos 513 deputados votem a favor da abertura do processo. Se Dilma tiver no plenário da Câmara 172 votos a seu favor, esse assunto está liquidado. O impeachment vai para o arquivo e o governo vai cuidar da sua vida. Hoje integram a coligação governista no papel 12 partidos políticos. Juntos, esses partidos somam 329 votos. Ora, se Dilma não tiver o apoio de 172 deputados no plenário da Câmara, aí talvez seja melhor realmente a presidente renunciar e colocar uma tabuleta no Palácio do Planalto. O último a sair rouba a luz. Boa noite.
Manifestantes fazem ato na região do Largo da Batata contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes caminharam pelas avenidas Rebouças e Faria Lima. O ato, organizado pelo movimento Vem Pra Rua, pede que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, encaminhe os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A seguir, refugiados sofrem com frio ao tentar entrar na Europa. E adultos ainda comemoram o Dia das Crianças. Shopping abre piscina de bolinhas gigante que pode ser usada por gente grande. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? No Todo Seu desta segunda tem muito bate-papo. Eu converso com o escritor Tarso Araújo sobre o universo das drogas. E ainda com a atriz e humorista Mariana Arnellini. A gastronomia fica por conta de Marcos Live. Todo Seu, nessa segunda, 10h30 da noite. E como sempre, estou aqui te esperando, né? Nos Balcãs, milhares de imigrantes estão debaixo de chuva e com frio. A Croácia decide liberar a passagem dos refugiados por seu território. A aproximação do inverno castiga milhares de refugiados que não param de chegar ao continente pelo mar. Eles passaram a noite ao relento. O fechamento das fronteiras da Hungria na sexta-feira obrigou os imigrantes a contornar o país e provocou um efeito dominó. A Agência da ONU para Refugiados compara a situação a um grande rio de pessoas. Se parar o fluxo, há enchentes em algum lugar. A Eslovênia não conseguiu lidar com a multidão e impôs limite diário de 2.500 pessoas. Mais de 10.000 imigrantes estão travados na fronteira da Sérvia com a Croácia. Diante da situação caótica, o governo croata anunciou hoje que vai permitir a passagem por seu território. A Áustria, que é o próximo destino, negou rumores de que teria limitado sua cota. A maioria quer ir para a Alemanha, que ainda está acolhendo todos os que chegam. No mês das crianças, um shopping de São Paulo resolveu dar uma chance dos adultos voltarem à infância. O espaço abriu por alguns dias uma piscina de bolinhas gigante, só para gente grande. Não precisa se vestir assim a caráter, com máscara de mergulho e tudo, não. Mas aviso aos navegantes nessa brincadeira, tem uma exigência assim. Só pode entrar adulto. Só que, para valer a pena, precisa se entregar nesse propósito mesmo, se soltar. A ideia de abrir essa piscina de bolinha para adultos e só para adultos em determinados dias mexeu com a decoração, que ganhou um quê de balada. Gelo seco, DJ, luzes e refletores especiais. Quem nunca teve vontade de invadir a piscina de bolinha numa festa infantil? Aqui é a hora de matar esse desejo. Afinal, aqui tem um kit completo, um tobogã de 4 metros para escorregar e cair num mergulho com 250.000 bolinhas. Eu achei muito divertido. É gostoso porque é diferente, né? A balada a gente tá acostumada, mas as coisas de criança a gente sente falta também. Você é daquelas pessoas que quando vai numa festa de criança fica olhando pra piscina de bolinha? Sim, poder ter uma criança pra poder entrar junto, né? Mas a agitação frustrou o Gabriel, de 1 ano e meio, que queria brincar com as bolinhas. Vamos embora, filho? Vamos?
Não quer. Vai ter que ir embora. Onde você quer ir? Na bolinha ali? Não pode hoje. Neste shopping da Zona Leste de São Paulo, durante o dia, a piscina fica aberta para as crianças, mas a história inverte às 9 da noite. E por 3 horas, só quem tem mais de 16 anos ou a partir de 12 anos acompanhado do responsável pode entrar. E a felicidade dos adultos atiçou ainda mais os pequenos, que ficaram só babando do lado de fora. Tá divertido ou preferia mesmo estar aqui dentro? Preferia estar aí dentro. Mas quem entrou aproveitou, para criança nenhuma botar defeito. É uma experiência, muito tempo querendo uma pista de bolinha, quando eu vi isso aqui eu falei, meu, a gente tem que ir, é agora. E a Dulce, que sempre quis um mergulho desses, tirou um monte de foto, para nunca mais esquecer. Na nossa época não tinha um brinquedo desse, a gente se realiza através dos filhos. Agora uma oportunidade dessa, eu vim de Suzano, não podia deixar passar. A brincadeira, que está sendo chamada de Dia do Adulto, vai acontecer também na quinta e sexta-feira no Moca Plaza Shopping. Os ingressos custam entre R$15 e R$30. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Todo Seu. Uma ótima semana para você, uma boa noite e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite no Cidade Ocupada, Fred Melo Paiva vai em busca de respostas sobre a crise hídrica em São Paulo. Assista agora, Todo Seu.